Vamos lá, mais um, gente. O último desses de hoje, né? Então, vamos lá. Exercício 67. O vazamento dos dutos de uma plataforma de perfuração de petróleo provocou no mar uma mancha de óleo em forma circular, cujo diâmetro no primeiro dia atingiu 2 metros. Então, primeiro dia, 2 metros. Os técnicos só conseguiram tomar providências após 1 mês, tendo por dia o raio da mancha aumentado 1/5 do verificado no dia anterior. Então, veja só, no início ele fala que diâmetro, 2 metros. E depois ele fala em raio. Ó, o raio da mancha aumentou 1/5 do verificado no dia anterior. No fim do 10º dia após o início do processo, qual era em metros o raio da mancha? Então, olha só, aqui já que ele está falando em raio, então vamos colocar o primeiro raio, né? Então, se o diâmetro era 2 metros, o raio era 1 metro. Então, ela começou com um raio de 1 metro, tá? E o raio aumentou 1/5 do valor. Um quinto do verificado no dia anterior. Então, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar cada dia com o raio e no dia seguinte o quanto aumentou. Então, no segundo dia, no A2, aumentou 1/5. No terceiro dia, no A3, aumentou 1/5 do aumento verificado no dia anterior. Então, eu só estou colocando o aumento de cada dia. Então, nesse terceiro dia, vai ser 1/5 do aumento verificado no dia anterior, que vai ser 1,25. E assim por diante. E aí vai até, deixa eu colocar aqui, até o A10, tá? Beleza. O que o exercício está pedindo? Ele quer a soma de todos esses. Então, ó, do primeiro dia. Aí, com o segundo dia, aumentou 1/5 do que estava. Depois, no terceiro dia, aumentou 1/5 do que estava no dia anterior. Então, a soma dos 10 primeiros dias vai dar o total em metros do raio da mancha. Então, eu tenho que somar os 10 primeiros valores dessa sequência, tá? Então, como é a soma do S10, é a 1 menos Q elevado a 10, dividido por 1 menos Q. Todas as fórmulas de soma de PG sempre tem esse 1 menos Q, né? A 1 sobre 1 menos Q, a soma infinita, e a soma dos N termos tem a 1 menos Q elevado ao N e 1 menos Q de novo. Bom, então vamos substituir os valores, olha. O A1 é 1, depois 1 menos, a razão é sempre 1/5 do anterior, então aqui é 1/5, elevado a 10, dividido por 1 menos a razão, que é 1/5. No caso desse exercício, ele dá uma resposta nas alternativas onde o cálculo é sugerido, então ele é organizado e fica sugerido para o aluno não ter que calcular uma potência tão grande, né? O aluno não, aqui é um candidato, porque é um candidato aqui no vestibular, tá? Então, olha só, esse 1 aqui é o primeiro que eu posso tirar, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, tá? Então, eu não vou escrever mais esse 1 aí.
A parte de cima tem 1 menos 1/5 a décima. Então, como esse 1 a décima é 1 mesmo, eu vou colocar só o 5 elevado a 10 aqui, ó, tá? Essa já é uma das sugestões do enunciado, tá? E aqui embaixo, 1 inteiro menos 4/5, esse 1 inteiro eu vou trocar por 5/5 menos 1/5. Então, aqui embaixo ficam 4/5. E aqui em cima, 1 menos 1. Tá. Agora, na divisão de frações, o que eu vou fazer? Aqui é uma divisão de frações. Eu vou conservar a parte de cima e multiplicar pela segunda invertida. Então, fica 1 menos 1, 5 a décima, multiplicado pelo 4/5, não, aqui eu tenho que inverter, né? Vai ficar vezes 5/4, tá? E agora aqui, ó, tem uma distributiva, olha, né? Então, a gente vai fazer essa distributiva, fica 5/4 menos 5/4 vezes 1 vezes 5 elevado a 10. E aí, então, o que sobra aqui? Sobra os 5/4, que é esse primeiro 5/4, e aqui eu tenho 5 em cima e um 5 embaixo, pelo menos dá para cancelar um 5, né? Aí fica 1 em cima, que é o que sobrou, e embaixo sobrou 4 vezes 5 a nona, tá? E então, sobra-me uma soma de frações. Então, é essa fração mais essa fração aqui. Então, aqui tem um menos, mas a gente pode chamar isso de soma de frações, porque eu posso considerar que eu estou somando uma negativa, tá? Bom, o fato é que para fazer a soma de frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, eu tenho que escolher um denominador comum. Então, entre o 4 e o 4 vezes 5 a nona, o denominador tem que ser o 4 vezes 5 a nona, porque o 4 sozinho já está embutido nele. E o mínimo múltiplo é um múltiplo que agrega os dois. Então, o 4 e o 4 vezes 5 a nona, então esse 4 vezes 5 a nona tem o 4. Então, o 4 vezes 5 a nona vai ser o denominador comum, tá? E aí, eu pego ele, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, quando eu pego tudo isso daqui e divido por 4, isso aqui é rascunho, tá? E divido por 4, cancelo o 4, sobra o 5 a nona. E aí, eu dividi pelo 4, agora eu vou multiplicar pelo 5. Então, sobrou 5 a nona multiplicado por 5, vai ser 5 a décima. Então, desse denominador comum dividido por 4 e multiplicado por 5, sobrou 5 a décima, tá? Agora, menos. O 4 vezes 5 a nona dividido por 4 vezes 5 a nona. Ai, desculpa, gente, não vou começar tudo de novo, tá? Aí, o 4 vezes 5 a nona dividido por 4 vezes 5 a nona dá 1 vezes 1, tá? E aí, então, nós conseguimos alcançar o ponto do cálculo em que a alternativa deixou, tá? Então, a gente teve que esticar o cálculo até aqui. E aí, como era um 5 elevado a 10, que vai dar um número enorme, ele para aqui e já se dá por satisfeito se o candidato conseguir chegar nessa alternativa, tá? Né? E daí para cima seria um cálculo muito manual, né? Seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Menos 1, que aí também se o cara conseguiu chegar até aqui, é óbvio que ele sabe fazer uma de menos e uma divisão, tá? Então, é isso aí, gente. Por hoje, nossa missão cumprida. Que bom que você veio até aqui, assistiu. Faço votos de que todo esse seu esforço resulte em bons frutos
no futuro, tá bom? Beijo para vocês.